Pois bem, suspensa a execução fiscal e também o prazo prescricional, diz lá o parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 6.830, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, percebam, de início, o juiz, ele suspende a prescrição, porém, ele não arquiva provisoriamente os autos. Essa suspensão, ela vai ter um tempo, essa suspensão da execução e também prazo prescricional. 1 ano, para que a Fazenda se desincumba da tarefa de encontrar o devedor ou bens do seu devedor. Deu esse 1 ano, o juiz vai falar, meu caro, vou tirar isso do meu relatório, lamento, vou arquivar provisoriamente. E por que provisoriamente? Não definitivamente. Porque eu preciso de uma causa de extinção do crédito tributário para arquivar definitivamente. O que não aconteceu ainda. Vai lá no parágrafo 4º do artigo 40 da LEF. Aqui sim. Se da decisão que ordenar o arquivamento, o provisório, tiver decorrido o prazo prescricional, ou seja, se da decisão que o juiz falou, arquive-se provisoriamente, o juiz suspendeu o processo, 1 ano, para que a Fazenda localizasse bens ou o próprio devedor. Deu 1 ano, nada aconteceu, o juiz determinará o arquivamento provisório. Arquivado provisoriamente, volta a contar o prazo prescricional de 5 anos. Então, deu 5 anos e nada aconteceu, aquilo que era provisório, o arquivamento, se tornará definitivo em face do reconhecimento da prescrição. Diz lá, parágrafo 40, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvido a Fazenda Pública, obviamente, porque afinal de contas a Fazenda pode apresentar alguma causa interruptiva ou até mesmo suspensiva da prescrição enquanto os autos estavam arquivados provisoriamente, poderá o juiz de ofício reconhecer a prescrição intercorrente que ocorre dentro do processo de execução fiscal. Eu falo em prescrição intercorrente porque eu estou falando de uma prescrição que ocorre no trâmite da execução fiscal. Lembra lá, quando eu falo em prescrição, a prescrição ela é uma causa extintiva do crédito tributário que fulmina a própria pretensão, a própria ação executiva. Não haveria que se falar em ação executiva. No caso, quando eu falo em prescrição intercorrente, eu estou falando de uma prescrição que ocorre dentro do processo de execução. A ação de execução fiscal foi proposta no prazo, dentro do prazo prescricional, porém, no seu desenrolar, ocorreu o que está lá no artigo 40. A Fazenda não acha devedor, não acha bens, o juiz determina o arquivo, a suspensão da execução, dá 1 ano, nada acontece, o juiz determina o arquivamento provisório, tudo dentro do processo de execução fiscal, vem 5 anos, segue nada acontecendo, o juiz vai reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal, porque, afinal de contas, processo judicial foi feito para o quê, gente? Para acabar com fé em Deus, em que pese alguns parecem durar a eternidade. Segundo o STJ, esse prazo de 1 ano começa a correr automaticamente. Tanto o de 1 ano, da notificação, da suspensão, né? Vai ser notificado, eu estou suspendendo, mas especialmente aí esses 5 anos do arquivamento provisório, esse prazo se inicia a contar sem que precise tomar qualquer medida o juiz para deflagrá-lo.
é automático, tá? Seguindo aqui, a jurisprudência do STJ não admite prescrição intercorrente em processo administrativo, só em processo judicial de execução fiscal. O fundamento é por quê? Porque enquanto estiver pendente o processo administrativo de verificação da constituição do crédito tributário, está suspenso o quê, gente? A exigibilidade do próprio crédito tributário. Visto isso de prescrição, repetição do indébito tributário, do pagamento indevido. Aqui quem deve é a Fazenda ao contribuinte, que por alguma razão pagou a mais o tributo, ou além do que pagar a mais, pagou sem dever. Artigo 165 do Código Tributário Nacional. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, precisa entrar protestar extrajudicialmente não, tá? Ou recorrer administrativamente. A restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162 nos seguintes casos. Caput, verificado pela Fazenda, pela própria Fazenda, que houve o pagamento indevido, cabelo aqui, indevido, não sei vocês, mas eu tenho uma agonia horrorosa de cabelo sobre mim, então eu sinto logo, então eu tenho que tirar, senão não tenho paz, senão eu perco a concentração. Então, segundo o artigo 165 do Código Tributário Nacional, a Fazenda Pública, tomando conhecimento de que houve um pagamento a maior ou indevido da parte do sujeito passivo, contribuinte ou responsável, independentemente de qualquer provocação do contribuinte, ela tem que restituir imediatamente o tributo pago. Só que isso obviamente não ocorre, né? Mas quais são as situações que autorizam essa devolução que independe de provocação do sujeito passivo e ainda deve ser imediata por parte da Fazenda? Afinal de contas, tá ali, né? De posse de propriedade alheia e precisa devolver. 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, ou seja, pagou a mais. 2. Ou pagou sem dever. 2. Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento, ou seja, erro na pessoa. 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. No caso de impugnação do crédito tributário, uma vez paga, entrou com uma ação anulatória, por exemplo, judicial, o juiz determina que tem que devolver, tem que devolver. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a repetição de indébito em face de declaração de inconstitucionalidade de determinado tributo em sede de controle abstrato observa também as regras do CTN, inclusive no que diz respeito ao prazo para a repetição do indébito tributário. No que diz respeito ao indébito tributário, a gente tem algumas normas contidas no CTN, perdão, eu saí aqui. Entretanto, tem muita jurisprudência que a gente precisa dominar e vamos começar por elas antes de voltarmos lá para o dispositivo, tá? Especialmente no que diz respeito ao prazo. Vamos lá, súmulas do STJ, tem esse catatal aí de súmulas que tratam da repetição do indébito tributário. Súmula 162 diz que na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Essa súmula precisa ser lida em conjunto com a súmula 188, também do STJ.
Diz lá a 188. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Professora, eu nunca entendo isso. Inclusive, me parece que uma súmula diz uma coisa e a outra diz outra. Diz o que a anterior disse. Observem, quando eu estou lá na 162, eu estou falando, grifa aí, em que pese estar falando da mesma situação jurídica, qual seja a repetição de indébito tributário, eu estou falando de correção monetária. Na 188, eu estou falando de juros de mora. Uma vez recolhido um tributo indevidamente pelo contribuinte, ou pago a maior, essa diferença a maior, ou o tributo recolhido, desde o momento do pagamento indevido, incide correção monetária que deve ser honrada pela Fazenda Pública, que nada mais é do que corrigir o valor da moeda, pelo tempo que a Fazenda Pública ficou de posse do recurso, pelo pagamento indevido ou a maior. E aqui eu estou falando de mera correção do valor da moeda. E correção monetária ocorre desde o pagamento indevido, desde lá de trás. Juros de mora, eu estou falando de valor a ser pago em face da disponibilidade jurídica no seu patrimônio de recurso alheio. Como você está retendo o valor, a partir de quando se torna devido, e isso pode não ser reconhecido lá ao tempo do pagamento, mas depois em uma sentença judicial, aí sim é pago juros de mora. Desde quando? Do trânsito em julgado da sentença. Vou ilustrar aqui para ficar fácil. Digamos que o contribuinte ingresse administrativamente com um pedido de restituição, de repetição de um valor pago a título de tributo que ele não devia. A Fazenda Pública diz não. Não, você devia sim. E onde essa turma vai bater? Na porta do judiciário. Percebam, a data em que houve o pagamento indevido é uma. A data em que transitará em julgado a sentença que determina a devolução, caso o contribuinte vença, tenha por procedente o seu pedido de repetição em débito lá ajuizado, é outra. Mas bem outra mesmo, que a gente sabe disso. Quando eu falar de correção monetária, nos termos da súmula 162, é lá quando houve o pagamento, porque todo o valor da moeda precisa ser recuperado, desde o pagamento indevido até a determinação judicial, que não cabe mais recurso, que reconhece o direito do cidadão de lhe ver devolvido o recurso. E a partir da sentença é que a Fazenda está o quê? Em mora. Então, se a sentença transita em julgado em um dia, a Fazenda paga no outro, que a gente sabe que não é assim, que pese adoraríamos que fosse, deixa eu ligar aqui o ar, que agora deu calor, juros de mora de um dia. Correção monetária desde o pagamento indevido, porque nesse ponto a sentença vai reconhecer o direito desde o pagamento, porém, como houve lide, e a lide foi pacificada, resolvida, a pacificação entre as partes se deu pela sentença judicial, é a partir do reconhecimento do direito que se paga os juros de mora, porque afinal de contas a Fazenda de boa-fé acreditava o quê? Que ela não tinha que restituir esse recurso. Súmula 447 do STJ diz que os estados e o Distrito Federal são partes legítimas
na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. E por quê? Porque tanto os estados e o Distrito Federal, e no caso as municipalidades, né, que tenham eventualmente instituído seu sistema próprio de previdência, eles estão ali na condição de substituto tributário e, por ordem constitucional de repartição de receitas, eles são os donos desse recurso. Súmula 461 do STJ, ainda estamos na 461 do STJ, o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Perceba, quando eu falo em repetição de indébito, sentença transitada em julgado. Precisa ter transitado em julgado para devolver ao contribuinte. Súmula 500, algumas súmulas nós já vimos, mas não custa repisar. Súmula 523, a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso. Portanto, se a Fazenda Pública Estadual lhe cobra no pagamento atrasado, se vale para atualizar o débito de um pagamento atrasado de um índice, esse mesmo índice deve ser utilizado para lhe restituir o débito tributário, o indébito, tributário, sendo legítima, inclusive, a incidência da taxa Selic. Em ambas as hipóteses, tanto para cobrar em atraso como para repetir o indébito tributário, quando prevista na legislação local como índice, né, a ser adotada e vedada a sua acumulação com outros índices. E por quê? Porque na Selic eu já tenho correção monetária e juros. Súmula 625 do STJ, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não impede o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito tributário e de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Portanto, meu filho, lembra lá do que diz o CAPT, do 165, que independe de você requerer administrativamente. E ainda que você o faça, isso não interrompe o prazo prescricional da ação de repetição de indébito. Tá? Então, é por isso que todo mundo termina que vai bater logo no judiciário. Pois bem, em sede de recursos repetitivos, o STJ asseverou que o regime de repetição de indébito previsto no CTN, ele é aplicável às contribuições previdenciárias, obviamente, porque eu estou a falar de tributo de competência, de natureza tributária, né? Quando eu falo em contribuições previdenciárias, eu estou falando de cobrança de natureza tributária da parte do Estado. A súmula 166, antiguinha do STJ, tá? Assevera que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Qual a questão aqui, a celeuma? Por muito tempo, as autoridades fazendárias fiscais, né? Porque qual é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadoria. E por muito tempo, né, eles lançavam um tributo quando, dentro de uma mesma empresa, apenas com estabelecimentos diferentes, depósitos, se circulava de um lugar para o outro, sem haver o quê? A circulação financeira, econômica. E era cobrado esse ICMS. Digamos que o cidadão lá, ele tem uma empresa e ele tem um depósito, porque a loja dele é pequenininha. Quando circulava a mercadoria do depósito para a loja lá, se cobrava ICMS. E aí veio a súmula 166 do STJ e disse que, olha, não, eu preciso dar circulação da mercadoria, também a circulação econômica, para configurar o fato gerador do ICMS. E aí o que foi que aconteceu?
Uma vez resolvida a questão pelo STJ, os comerciantes começaram o quê? A entrar com ação de repetição de indébito para, no mínimo, gerar o crédito tributário e haver compensação. Só que, o que diz o artigo 166 do Código Tributário Nacional? Que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro. Lembra lá quando a gente estudou contribuinte de direito, contribuinte de fato? Ou seja, que quem paga de fato é o tal do contribuinte de fato, aquele que está lá no final com o valor do tributo inserido dentro do valor da mercadoria, embutido, faltou a palavra embutido no valor da mercadoria. Portanto, somente será feita essa repetição para quem transfere pela natureza do tributo, o valor do tributo, para o valor final da mercadoria, a quem prove haver assumido o referido encargo. Ou, no caso de tê-lo transferido, não é isso? Tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a receber a restituição do indébito tributário. É esse cidadão, nessas situações aí da súmula do STJ, o cidadão simplesmente transferia, tá? Transferir a repercussão financeira do tributo para o consumidor, o tal do contribuinte de fato, sendo ele de direito. E quando veio a decisão do STJ, a pacificação do tema pelo STJ, o que foi que aconteceu? A turma entrou com ação de repetição de indébito. Só que vejam, quem de fato pagou o tributo? Ele serve ali, né, como sujeito de direito, ele está ali para, de fato, pagar o tributo, porque ele é o quê? O sujeito de direito. Mas ele apenas repassa o valor do tributo, ele não tira lá do bolso dele. E por isso que a norma do 166 do CTN, bem como a súmula 546 do STF, para evitar o enriquecimento sem causa do sujeito passivo de direito, das duas, uma, tinha que demonstrar, ou que ele é muito bonzinho, é muito legal, né? Ele é justo, ele quer ir para o céu e ele tirou do bolsinho dele o valor do tributo, no caso o ICMS, ou que o cidadãozinho autoriza ele a receber. É isso que está lá na súmula 546 do Supremo Tribunal Federal. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure, ou seja, de direito, não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo, ou seja, quando ele demonstrar que ele não repassou o tributo para o cidadãozinho lá, o contribuinte de fato, ou, nos termos do CTN, aquele que pagou de fato vai lá por camaradagem ou sei lá o quê e diz, olha, eu autorizo ele a receber. Em que pese ele ter transferido para mim, eu autorizo ele ficar com essa minha grana. E é isso. Pois bem, seguindo aqui, agora não vai. Extinção do direito à restituição do indébito tributário. Está lá no artigo 168 do Código Tributário Nacional e diz que o direito, se eu estou falando que é direito, eu estou falando de prazo quê? Decadencial. Trata-se de um prazo decadencial. O direito de pleitear a restituição do quê? Do indébito tributário, extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados. Nas hipóteses
1 e 2 do artigo 165, ou seja, que haja cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, ou erro na identificação do sujeito passivo, da data da extinção do crédito tributário. E por quê? Porque houve pagamento. Houve a extinção do crédito tributário, cidadão foi dormir, no outro dia ele acordou ciente da bobagem que tinha feito, já está contando o prazo de 5 anos para pedir à Fazenda a devolução do tributo devido, que lhe é devido, e pago equivocadamente. 2. Nas hipóteses do inciso 3 do artigo 165, como não poderia deixar de ser, da data em que se tornar definitiva a decisão... Nossa, gente, tá cortado aqui, né? Deixa eu ver se tá aqui. Tá, 2. Na hipótese do inciso 3 do artigo 165, em que a reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, como não poderia deixar de ser, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa, coisa julgada administrativa, ou passar em julgada a decisão judicial, que tenha reformado, anulado, revogado, né? Refogado é comida, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Então, eu tenho 5 anos contados. 1, da extinção do crédito tributário que eu paguei indevidamente. 2, se eu estiver falando de reforma, anulação, revogação, rescisão administrativa, não é isso? Que me determinou o pagamento do tempo em que transitar administrativa ou judicialmente em julgado, a decisão que reconhece o meu direito ao indébito, seja anulando, revogando, enfim, rescindindo a cobrança administrativa. Eu tenho 5 anos. No artigo 169, eu acabei de falar para vocês que o 168 traz um prazo que decadencial. Só que vai lá no 169. O 169 diz que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Eu acho que às vezes, Aline, que o legislador do Código Tributário Nacional, ele era um pouco esquizofrênico. Porque, veja, ele acabou de falar, no 168, que o prazo é de 5 anos. Só que agora ele vem no 169 e ele diz que o prazo é de 2 anos. E eu não entendo isso. E você acabou de me dizer que no 68 eu tenho um prazo decadencial. De fato, eu tenho um prazo decadencial. E no 169, então, ele errou. Não, ele não errou. É um prazo prescricional de 2 anos. O cidadão, o sujeito passivo, ele pode pedir a restituição do indébito tributário por 2 caminhos. Não é isso? Administrativo e judicial. O que eu tenho no artigo 168 é o marco deflagrador do pedido. Os fatos justificadores do pedido estão no 165. E o 168, ele traz os marcos deflagradores da contagem do prazo. Porque toda vez que eu falo em prazo decadencial prescricional, gente, né, não é uma contagem segundo vozes da nossa cabeça, não. O legislador, ele precisa trazer o início de contagem do prazo. Não é a gente que vai dizer, 5 anos contar de hoje. Não. E aqui eu tenho um prazo de 5 anos para exercer o direito no 168 de pleitear, de pedir, seja administrativamente, seja diretamente ao judiciário, porque ninguém é obrigado neste país, em regra, a esgotar a instância administrativa, salvo quando o STF diz, não é isso? Como no caso do benefício previdenciário. E ainda assim, se demorar muito o INSS, vai direto para o judiciário. Pois bem, então o sujeito passivo,
Ele tem dois caminhos. E ele pode escolher a via administrativa pensando que não, a administração, isso é óbvio. Direito aqui é óbvio, tá claro. Eu vou receber administrativamente, graças a Deus, não vou nem ter que me envolver no judiciário, não preciso nem de advogado. Ou pode ir direto lá no judiciário. E aí o que ocorre? A gente vê já.